E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero responder a seguinte pergunta. O povo pedia intercessão às imagens dos querubins? Vamos tratar nesse vídeo, de responder essa pergunta. O povo pedia intercessão às imagens dos querubins? Olha a pergunta, Se pedia intercessão aquelas imagens dos querubins que estavam ali sobre a Arca da Aliança. A resposta direta e reta é: não pedia intercessão às imagens. Não pedia intercessão às imagens. E ponto, Ninguém pede a intercessão às imagens em si. Não havia nenhum pedido, nenhum texto bíblico com relação aos querubins, se alguém pedia intercessão diretamente às imagens. Não pedia diretamente às imagens, mas de forma nenhuma. Nós católicos também não pedimos intercessão à imagem em si. É preciso entender isso. Não é uma imagem, não é a imagem em si que você pede a intercessão. Então vamos mostrar aqui o que eles faziam diante dessa Arca da Aliança, o que era permitido por Deus. O que eles faziam diante dessas imagens, desses dois querubins que estavam ali sobre a Arca da Aliança. O que eles faziam? A gente sabe, já foi respondido, que não era um pedido de intercessão às imagens. Não, isso não era. Então vamos lá. Para quem ainda não conhece sobre este assunto das imagens que Deus mandou fazer, está lá em Êxodo 25, do 18 ao 22. No versículo 22, vamos direto ao ponto desse vídeo, que é respondendo a essa pergunta, se o povo pedia intercessão às imagens dos querubins. Não pedia, de forma nenhuma, a gente já sabe disso. Mas o que o povo fazia diante dessas imagens, que era permitido por Deus. Vamos entender nesse vídeo. Então, Êxodo 25, versículo 22, diz assim: ali me encontrarei contigo, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, colocados sobre a Arca da Aliança, eu te comunicarei tudo o que deves ordenar aos israelitas. Então veja, Deus pediu para Moisés fazer esses dois querubins, colocar ali em cima da tampa do propiciatório, que ficava em cima da Arca da Aliança. E Deus diz: olha, é dali que eu vou comunicar tudo o que tu deve ordenar aos israelitas. Então Deus mandou fazer essas duas imagens e disse que estava ali no meio daquelas duas imagens, que ia partir dali a ordem dele para todos os israelitas. Então ali é o lugar do encontro, o lugar de se comunicar com os israelitas. A gente sabe que Deus se comunicou de várias formas, mas uma delas é se comunicar diante da Arca da Aliança, no meio daqueles dois querubins. Então ali era o lugar do encontro, o lugar da presença de Deus. Vamos ver isso na prática, em outros textos, isso funcionando. Então veja, Deus disse que estava ali, no meio, que era dali, no meio dos dois querubins, que ele iria se comunicar. A gente indo para o livro de Josué, capítulo 7, versículo 6, e o 7, a gente já vai vendo essa crença dos israelitas diante daquela Arca da Aliança, que é uma caixa banhada de ouro, coberta de ouro, com duas imagens em cima, e o povo prostrado diante daquele objeto. Como a gente vê aqui em Josué 7, versículo 6. Veja o pedido que ele fez, a lamentação que ele fez ali diante da Arca do Senhor.
Josué rasgou então as vestes e prostrou-se com o rosto por terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel cobriram as cabeças de pó. Então veja, Josué 7, versículo 6, a gente leu, né? Então, eles se prostraram diante daquela arca da aliança, cobriram as cabeças de pó, né? Josué e todos os anciões de Israel. E Josué disse assim, versículo 7, Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregar às mãos dos amorreus e nos fazer perecer? Oxalá tivéssemos nos contentado em permanecer no outro lado do Jordão. Então veja, Josué faz aqui uma lamentação diante da arca do Senhor. Falando com o Senhor, fazendo aqui uma lamentação diante da arca do Senhor. Prostrado por terra até a tarde, ele, né, e os anciões de Israel. Então vai percebendo essa imagem, essa figura. Ele não estava ali lamentando as imagens dos querubins, né, em si. Não. Ele estava fazendo uma lamentação ali ao Senhor Deus, né, de Israel. Aí eu costumo perguntar, quem visse aquela imagem de longe? Josué, aqueles anciões prostrados diante daquele objeto, com duas imagens em cima. Vamos brincar um pouco, né? Se os protestantes de hoje, né, vissem aquela imagem e dizer o quê? Ah, Josué, o povo de Deus, os anciões estão fazendo o quê? Estão adorando aquele objeto. Estão adorando, né, aqueles querubins de ouro. Mas veja, você viu que lá em Êxodo 25, né, Deus falou que estava no meio daqueles dois querubins. Portanto, ninguém via Deus, né? Deus é puro espírito. Ninguém vê ele. Mas via o povo prostrado diante daquele objeto e duas imagens. Para o povo de Israel, Deus estava ali, presente, no meio daqueles dois querubins. Mas quem visse de longe, com uma visão protestante, podemos dizer assim, iam chamar de idólatra e dizer que estavam adorando aquele objeto em si, né? Adorando aqueles querubins, fazendo algum pedido àqueles querubins. Não, estava fazendo um pedido a Deus diante de um objeto, diante de uma imagem. Josué e os anciões. Bom, passando por essa passagem aqui, vamos para a próxima. A próxima que a gente vai ver agora é Juízes. Veja, no livro de Juízes, capítulo 20, o versículo 27, né, e o 28. Para vocês verem que o que eles faziam diante da Arca da Aliança, diante daqueles dois querubins. Então veja, Juízes 20, versículo 27. Depois os israelitas consultaram o Senhor. Veja, aonde ele vai consultar o Senhor. Depois os israelitas consultaram o Senhor. Naquele tempo, a Arca da Aliança de Deus estava lá. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, diante dela ministrava. Então veja, tinha um sacerdote aqui devidamente ordenado, filho, né, de Arão, que diante da arca ministrava. Disseram: devemos sair de novo ao combate contra Benjamim, nosso irmão, ou devemos desistir? O Senhor respondeu: atacai-o, pois amanhã o entregarei em teu poder. Então veja, Josué, agora há pouco, lá no livro de Josué 7, versículos 6 e 7, estava lamentando diante do Senhor, fazendo uma lamentação de ter perdido, né, um combate. E aqui eles consultam o Senhor se ataca de novo ou não, e o Senhor responde. Então veja, o sacerdote aqui, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, diante da arca ministrava, né, diante dela ministrava, e fez essa consulta, consultar o Senhor diante da Arca da Aliança. Então veja, eles não consultaram
as imagens, né, dos querubins em si. Não. Eles consultaram o Senhor. Repito, né? Quem visse de longe aquela cena, um sacerdote ministrando diante de um objeto, duas imagens, não via Deus, ia pensar o quê? Mas ele consultaram o Senhor ali diante da arca da aliança do Senhor. E o Senhor respondeu: atacai-o, né, pois amanhã entregarei em teu poder. Então a gente vê aqui, né, na prática, os israelitas fazendo aquilo que está lá em Êxodo 25, 22, né? É no meio dos dois querubins que eu vou comunicar o que tu deve fazer. Então veja, aqui em Juízes 20, 27 e 28, a gente viu, né, o sacerdote, os filhos de Arão, né, consultando, ministrando diante da arca da aliança. Vamos ver mais um texto. Agora, se você for 1 Samuel, em 1 Samuel capítulo 3, você vai ver também que o chamado do profeta Samuel foi também no lugar onde estava a arca da aliança. O Senhor se comunicou com Samuel, chamou Samuel no meio dos dois querubins, lá do meio dos dois querubins. Então veja aí, 1 Samuel capítulo 3, o versículo 3, muito fácil de decorar, né? 1 Samuel 3, versículo 3, diz assim: a lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado, e Samuel estava dormindo no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Veja, o jovem Samuel estava dormindo ali no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Então veja, no versículo 4 já, né? Então 1 Samuel 3, versículo 3 e versículo 4. Então o chamado de Samuel também, Deus se comunicou ali no meio dos dois querubins. Olha que interessante. Samuel vai responder: aqui estou, Senhor. Então veja, uma comunicação com Deus de Israel, né? Deus de Israel se comunicando com o seu povo no meio de duas imagens. A gente viu aqui em Samuel 7, versículo 6, vimos em Juízes 20, 27, vimos aqui em 1 Samuel 3, versículo 3. Então você vai vendo aqui, ó, uma sequência do povo se comunicando com Deus de Israel perante um objeto, perante duas imagens de querubins. Quem visse de longe, vê o quê? Vamos dizer, com certeza vê ali uma imagem católica, né? De um católico diante de uma imagem, de um objeto. Veja como isso é bíblico, né? E não é a imagem em si. Respondendo, né, à pergunta. Veja, eles não estavam aqui pedindo a intercessão das imagens dos querubins em si, mas estava aqui Josué lamentando, Juízes, lá em Juízes 20, né, 27, ele consultando o Senhor, e não a imagem em si. E aqui o jovem Josué sendo chamado lá da Arca da Aliança, e Josué responde, ele não responde ali aos querubins em si, a imagem em si, mas ao Deus de Todo-Poderoso, né? Então era o lugar do encontro. Mais um texto, para a gente finalizar nosso vídeo. Em 1 Crônicas, capítulo 16, o versículo 4. O que é que eles faziam diante da Arca da Aliança? 1 Crônicas 16, versículo 4. Estabeleceu levitas como ministros diante da Arca do Senhor, com o ofício de louvar, agradecer e cantar hinos ao Senhor, Deus de Israel. 1 Crônicas 16, versículo 4. Então Davi estabeleceu ministros diante da Arca do Senhor para cantar, agradecer, cantar hinos de louvor diante de Deus de Israel. Então veja, havia ministros para fazer isso. Então eles consultavam o Senhor diante de um objeto, diante de imagens. Isso é o quê? Isso é uma figura católica ou não é? Né? Isso é uma figura católica. Claramente, isso é uma figura católica. Né? O povo prostrado diante de um objeto, de imagens que o próprio Deus mandou fazer. Então veja, são vários versículos, capítulos, vários textos na Sagrada Escritura, onde Deus permitiu o uso de imagens, de figuras, de imagens. Alguém diz, mas era para pedir intercessão às imagens
dos querubins? Não, não era para pedir intercessão às imagens dos querubins. Era o lugar do encontro com Deus. Isso é uma imagem católica, né? Isso é uma figura católica que a gente vê nas Sagradas Escrituras. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis mostrar nesse vídeo, respondendo a essa pergunta. O povo de Deus tinha essas imagens, consultava Deus diante dessas imagens, cantava e louvava e agradecia a Deus diante dessas imagens. Tá? Em vários textos nas Sagradas Escrituras. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.